Nesta quinta aula, nesta nossa quinta noite de formação, nós temos a alegria de contar com a presença da doutora Ana Gabriela. Eu a chamo sempre de doutora e ela me diz para chamar de Ana Gabriela, né? Eu vou deixar que a Ana Gabriela se apresente para que eu não cometa nenhuma gafe, né? É um prazer recebê-la, Ana Gabriela. É uma alegria contar com a sua colaboração, com a sua contribuição nesse momento de formação para os nossos candidatos nas eleições de 2020. Boa noite, seja bem-vinda. Conte-nos quem você é. Boa noite, Padre Jean Paul. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Ana Gabriela, eu estou como promotora de justiça desde 2012, aqui em Minas Gerais, então já tenho uma boa caminhada aí por comarcas do norte de Minas, na Zona da Mata. Atualmente eu estou em Três Pontas, trabalho com patrimônio público, defesa dos idosos, deficiente, criança e adolescente, execução de pena, enfim, uma miríade de atribuições. Mas nessa caminhada, né, eu percebi que o direito é muito pobre, o direito não basta. Então, eu também sou mediadora, tenho tentado resolver, tenho alguns estudos na área de comunicação não violenta e sou também facilitadora de práticas restaurativas. Atualmente, eu estou terminando uma pós em justiça restaurativa. Então, essa é a minha breve caminhada até aqui. Eu queria, primeiro, parabenizar as muitas mãos e corações e mentes que tornaram esse evento possível. E queria agradecer o convite por estar aqui, especialmente, né, que foi me feito na pessoa do Padre Jean Paul. Então, muito obrigada. Muito bem, é uma alegria tê-la conosco e por essa breve caminhada, como você disse, já deu para perceber quanta contribuição você vai nos oferecer e oferecer especialmente aos candidatos que estão aqui na nossa sala de formação desta noite. Vamos, então, dar início à nossa conversa de hoje. E para dar início, conta para nós, Ana Gabriela, qual é o tema dessa aula, desta quinta aula do nosso curso. Bom, eu sou uma rebelde, né? Então, inicialmente, foi me proposto um tema sobre transparência, mas eu pedi cuidadosamente ao Padre Jean Paul que eu pudesse falar sobre a prática da ética do cuidado pelos agentes políticos, uma revolução urgente e necessária. E eu gostaria de começar a dizer por que, explicar o tema e por que eu escolhi esse tema. Né? Vi pelo cronograma que os senhores e as senhoras já tiveram uma aula que perpassou aí a ética, então não vou me demorar muito no conceito de ética, né? Mas ética vem de ethos, do grego, que significa lugar de acolhimento, né? Assim, que significa casa, aconchego. E a ética, ela está relacionada a essa reflexão sobre o comportamento humano, uma reflexão sobre o agir. O comportamento humano dentro dessa nossa casa comum. Então, a gente, quando invoca o termo ética, nós estamos invocando esse conjunto de valores e de princípios que sustentam, que alimentam esse agir. E por que ética do cuidado? Por que o cuidado? O cuidado não como um ato isolado, né, de zelo. Trago o cuidado aqui como uma atitude, como um modo de vida. E como modo de vida, esse cuidado, ele demanda um olhar atento, ele demanda presença, e demanda também responsabilização, envolvimento afetivo, como nós vamos ver, comigo mesma, com quem se relaciona comigo, com os outros, com as outras, e com o meio ambiente. E aí, só para exemplificar essa questão do cuidado, da responsabilidade, desse cuidado coletivo, já que estamos, infelizmente, né, em tempos de pandemia,
Eu queria exemplificar com a questão das máscaras, né? Por mais que alguém tenha tido Covid e tenha sido assintomático, ou por mais que uma pessoa não tenha receio de ser contaminado por Covid, ou entenda que não está em risco, porque não integra um grupo de risco, não é hipertenso, é um dever de cuidado daquela pessoa usar máscara, para não contaminar as outras pessoas. Porque não é porque ela não teve sintoma que o outro pode não ter. Não é porque ela se coloca em risco que ela tem o direito de colocar uma outra pessoa em risco. E o que nós temos visto são episódios violentos, né, em serviços de transporte, em comércios, de pessoas incomodadas quando são solicitadas a colocar a máscara. Porque nós estamos desacostumados com esse cuidado com o outro, com essa responsabilização pela dignidade, pela vida do outro, pelo bem-estar do outro, porque não somos só nós. Então, por isso eu achei esse tema muito caro e muito pertinente. E eu queria iniciar aqui, quando a gente fala de cuidado, citando, eu não poderia deixar de citar, o Leonardo Boff. Esse livro, Saber Cuidar, ele tem uma passagem muito interessante que ele fala o seguinte, que o cuidado, ele está na natureza e na constituição do humano. Que sem o cuidado, nós deixamos de ser humanos. Sem o cuidado, nós não sobrevivemos. E com efeito, porque se nós pensarmos, né, o que é o ser humano sem o cuidado? Sem o afago da mãe, sem o peito da mãe para alimentar, né, sem o pai para proteger, como nós sobreviveríamos sem cuidado? E, especificamente, eu destaquei essa passagem do Leonardo Boff. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, perde o sentido e morre. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo o que empreender, acabará por prejudicar a si mesmo e por destruir o que estiver à sua volta. E, infelizmente, é isso que nós temos visto. Uma falta de cuidado com o meio ambiente, com essas queimadas, né? Eu estou falando aqui de Minas Gerais, mas sou de Belo Horizonte. Não sei se os senhores e as senhoras tiveram, infelizmente, né, a notícia do céu de poluição laranja em Belo Horizonte, né? Possivelmente também relacionado às queimadas no Parque do Itacolomi. Nós temos assistido, né, da devastação da Amazônia, a devastação do Pantanal, a falta de cuidado com as comunidades originárias, com os índios. Então, tenho que é um tema muito atual, muito urgente e muito necessário, e por isso eu escolhi esse tema. E por quê? Né, a prática da ética do cuidado pelos agentes públicos, pelos agentes políticos, né? Porque, como é um curso para candidatas, católicos e católicas, né, e voltado para pessoas que, então, pretendem cargos vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, cabe esse chamamento. É lógico que a ética do cuidado tem que ser praticada por qualquer pessoa, por qualquer pai, mãe, irmão, professor, trabalhador rural, cidadão. É uma prática que é, como o Leonardo Boff colocou, do humano. Mas quando nós estamos falando de agentes políticos, nós estamos falando de líderes. Nós estamos falando de pessoas, se for pelo Poder Legislativo, que, entre as funções, tem que elaborar as políticas públicas, né? Qual verba, quanto de verba vai ser destinado, por exemplo, para a gente estruturar um serviço de atendimento a crianças em situação de risco? Como que se vai se estruturar o transporte público da cidade? Que número, quantas creches serão construídas, como isso vai ocorrer? Nós estamos falando, né, de poder executivo, de gestores que vão ser responsáveis por executar essa política pública. Então, é necessário, mais do que nunca, que esses agentes políticos, esses prefeitos, prefeitas, vereadores, tenham em mente a responsabilidade, né, que a ética do cuidado traz. Porque uma ação desse gestor vai impactar toda uma comunidade, todo o meio ambiente. Se nós, por exemplo, na condição de prefeito, autorizamos um loteamento irregular numa área de preservação ambiental, o que vai acontecer nessa época de falta d'água? O que vai acontecer com o ar da cidade? Então, é fundamental a ética do cuidado para todos, mas
ainda mais fundamental para pessoas que estão nessa posição de liderança, né? Para pessoas que vão representar o Estado. E eu quis fazer uma brincadeira com uma evolução e revolução, né? Porque a evolução da ideia de progresso, nós precisamos progredir, sim, dessa mentalidade tão consumista, tão preocupada com números, com economia e cada vez menos com pessoas e com relações. Mas também uma revolução no sentido de uma mudança brusca, rápida e radical. Não radical no sentido de violência, nada disso, mas uma mudança brusca no sentido de radical do que vai na raiz, do que vai a fundo. Nós precisamos irrigar as nossas políticas públicas com cuidado. Nós precisamos trazer ao mundo o nosso agir com cuidado. E, então, eu acabei aqui de explicar um pouquinho porque a escolha desse tema, e eu gosto muito de poesia. Eu acho que poesia é um cuidado muito grande com a alma. E já que eu gosto de sentir, né, o que o curso me traz, a ocasião me traz, e eu escolhi um poema do livro Rios da Alegria, de uma poeta chamada Rosiana Murray, que traz muito o intento desse curso e desses alunos e alunas, e eu aqui me coloco também como aluna e aluna, porque a gente está sempre aprendendo, né? A vida é sempre troca. Tribo. Há uma tribo que sonha e nunca esqueceu as asas, e acredita em coisas simples: sol, pão, chuva, beijo, lua. E mesmo quando o sangue tinge as tardes e os rios, e as palavras se transformam em veneno, pedras e facas, alimenta as sementes da esperança, com lágrimas e pequenos gestos limpos, para que virem árvore. Então, são com essas palavras bonitas da Rosiana Murray, de esperança, e dessa tribo do amor, dessa tribo que semeia árvores e potências, que eu gostaria de entrar mais a fundo no nosso tema. Bom, já explicado a questão, né, da escolha do tema, eu queria, inicialmente, passar para a leitura de uma fábula, uma história imaginária que tem um fundamento moral. Essa fábula também está no livro do Leonardo Boff, foi uma fábula, chama-se Fábula de Gino, foi escrita antes de Cristo, inclusive. E eu vou tocar nessa fábula agora, mas nós vamos retomar ela em alguns pontos da nossa conversa hoje. Certo dia, ao atravessar um rio, o cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. O cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob os seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Essa criatura será chamada homem. Isso é, feita de humus, que significa terra fértil. Essa fábula, que pode parecer simples, ela é muito profunda.
Primeiro, quando ela traz as dimensões do ser humano. Nós não somos só o corpo físico, a matéria que veio da Terra, que representa a Terra, mas a nós foi também soprado um espírito. Então, nós temos um quê de divino, de espiritual, algo que transcende a matéria. Mas, além disso, quando quando Saturno decide que o homem vai ficar sob os cuidados do cuidado, vai se relacionar com cuidado, também aparece para nós a dimensão relacional do homem. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós nos relacionamos. E essa dimensão relacional também traz atenção, né, para a nossa saúde, por exemplo, emocional. Temos que cuidar da saúde física, espiritual, mental e emocional, né? Essa noção, essa fábula, ela traz essa noção de integridade. Nós somos um todo. E aí eu faço algumas provocações. Como nós estamos cuidando dos nossos meninos? Como as políticas públicas estão cuidando dos nossos meninos? Porque se nós somos criados numa cultura em que homens não choram, isso não é coisa de homem, eu não estou permitindo que esses meninos expressem afeto. E eles não deixam de ser humanos por serem meninos. E se eles não podem expressar medo, que é comum a todo ser humano, dores, angústias, o que sobra para expressarem? Raiva. E é por isso que nós vemos um número tão grande de violência doméstica, de homens que crescem e não sabem se comunicar, e não conseguem ser contrariados, porque nós estamos, com a nossa falta de cuidado, com a nossa falta de zelo, criando homens para se matarem, né, e há várias formas de morrer, que não só física, e para também matarem mulheres. Essa fábula nos traz essa importância para o humano, homem e mulher, da inteligência emocional, da inteligência espiritual, do transcender, de que não pode ser só o que é matéria, não pode ser só o que é consumo, não pode ser só o que é poder, o que é terreno, precisa ter algo que alimente também o espírito. Mas, para além disso, essa fábula, ela também nos traz uma dimensão tridimensional, que tem 3 aspectos. E é isso que eu gostaria de começar a trabalhar aqui. Nós somos feitos de terra, humus, argila, e só fomos moldados e moldadas porque houve cuidado. E isso nos dá a dimensão e a nossa relação com a natureza. Ótimo. Mas também nós temos a relação com o cuidado, a relação com o outro. E, de certa forma, no transcender, conosco mesmo, né, nós temos a relação com a espiritualidade. Com gancho nessa fábula, que eu queria pegar as teorias de um filósofo que chama Félix Guattari. O Félix Guattari, ele disse que tem 3 tipos de ecologia. E quais seriam esses 3 tipos? Primeiro, a ecologia interior, que é tudo aquilo que diz respeito a mim. E se a gente for visitar qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de psicologia, né, desde quando a gente é pequenininho, a gente começa a se identificar no mundo. Olha, eu não sou o peito da minha mãe, eu não sou a minha mãe. A gente aprende a falar não, aprende a se ver separado de um outro corpo. E a gente vai nesse processo de individuação, vai percebendo os nossos gostos, vai percebendo as nossas manias, e todo mundo é diferente, cada um é diferente. Essa percepção de nós, o ego. E essa percepção minha, essa minha relação minha comigo, né, ela é a base para todas as outras relações com os outros e com o mundo. Então, o primeiro tipo de ecologia que o Félix Guattari traz é a ecologia interior. O segundo tipo que ele traz é a ecologia social. O que significa isso? As minhas interações e as minhas conexões sociais. Olha, como é a Ana como esposa? Como é a Ana como promotora de justiça, colega de trabalho, né? Como é você como pai? Como é a senhora como mãe? Nós nos relacionamos o tempo inteiro, né? Então,
primeiro a nossa ecologia interior, a gente com a gente mesmo, nossa relação com o nosso corpo, depois com a nossa mente, com essas questões, e depois a segunda, que é a ecologia social, a nossa relação com os outros, como a gente se coloca no mundo, como a gente se relaciona, como eu me insiro nesse mundo, nessas comunidades. E a terceira relação, ó, já está adiantando, a terceira relação é a minha vira-latinha, que é bem barulhenta. A terceira relação que o Félix Guattari traz é com o meio ambiente, com a natureza. O meio ambiente natural e também nosso meio ambiente de trabalho, social, né? Como que eu me relaciono com esse espaço? Hoje a gente já tem várias pesquisas dizendo como que o espaço altera, por exemplo, o nosso humor. Por exemplo, se tem uma obra em frente à minha casa e eu fico nervosa porque eu não consigo participar de um evento virtual ou trabalhar, olha como isso afetou a minha saúde interior, como afetou o meu humor, a minha tranquilidade, o meu estado de espírito. Então, há uma relação também com o meio, né? Excesso de luz, excesso de barulho, se o lugar tem mofo, como isso afeta a minha saúde. Nós nos relacionamos também com o meio. Então, a partir dessas três ecologias do Félix Guattari, ecologia interior, ecologia social e ecologia da natureza, a gente precisa pensar como cada uma dessa ecologia influencia na outra. Se eu, por exemplo, Ana, sou uma pessoa que tenho muito vergonha, eu não me acho bonito o suficiente, porque eu fiquei assistindo televisão demais e me apaixonei por esses modelos que não existem, né, de mulheres, eu acho que eu não sou bonito o suficiente, que eu não posso ir para a praia, que eu não posso curtir o sol, que eu não sou digna de ser amada pelas pessoas, eu vou ser uma pessoa fechada, introspectiva, tímida, eu não vou me relacionar, eu vou me fechar. Percebe como uma coisa que era minha, o meu relacionamento comigo, como eu me vejo, ou seja, a ecologia interior, afeta a minha relação no social, a minha relação com a natureza? Lá do outro, se eu estou trabalhando e toda hora tem carro de som barulhento no centro, barulho de obra, aquele lugar me deixa irritadiça, e ficando irritada eu não tenho paciência, e não tenho paciência, eu me torno descuidada verbalmente com as pessoas, eu começo a me relacionar mal com as pessoas. Eu começo a muitas vezes ser violenta na atuação nos meus conflitos, né? Em vez de eu pedir, por exemplo, fulano, você pode fechar a porta? Eu já começo, nossa, mas é um preguiçoso, né? Não pode nem bater a porta quando sai, mas não presta para nada. Percebe como uma coisa do meio ambiente também interfere na minha relação comigo, na relação social? Essas três ecologias, elas estão todas ligadas, todas conectadas. Olha aí de novo o senso de integralidade que a fábula que a gente leu lá no início, do Leonardo Boff, traz para a gente. Então, é preciso que a gente saia desse processo de individuação do ego e vá para o eco, para o mais amplo, para o geral, para o todo. E aí a gente volta na ética do cuidado, né, com essa necessidade do olhar para todos. E também tem um outro autor que trabalha essa ética do cuidado, que é um indiano chamado Satish Kumar. Esse indiano, ele escreveu esse livro que chama Solo, Alma, Sociedade, uma nova trindade para o nosso tempo. E a mesma ideia desse filósofo Félix Guattari. O solo seria a nossa relação com a natureza, com o meio ambiente. A alma, a nossa relação conosco mesmo, com a espiritualidade, né, que pode sim estar relacionado ou não com religião. E a sociedade, a nossa relação com os outros, as nossas relações sociais. Bom, e por que eu estou trazendo isso tudo para cá? Porque nós não vamos, como eu não fiz isso, né? Quando eu me tornei promotora de justiça, não foi um dia eu tomei posse, sou promotora de justiça.
A promotora de justiça que eu sou foi constituída muito antes, e o meu trabalho, o tempo todo, ele é irrigado pelas minhas práticas, pelos meus valores, pelos meus costumes, pelo meu olhar. Então, é muito necessário, antes que a gente pense lá na frente, e foi por isso que eu pedi para que eu pudesse ter essa liberdade de alterar esse tema, quando a gente fala assim, olha, o que se espera de um agente político, público, de respeito às normas de transparência, de não práticas de ato de corrupção, né, de sensibilidade social, nós temos que pensar primeiro nessas 3 ecologias, nessa trilogia, o que esse agente político, essa pessoa que está lá no cargo de vereador ou de prefeita, está olhando para si? Ela tem noção do impacto dela no mundo? E aí eu convido os senhores e as senhoras para pensar o seguinte, por que você faz o que você faz? Pode ser um trabalho, não sei, se são professores, trabalhadores rurais, se são advogados, se são médicos, dentistas, né, se são enfermeiras. Por que você faz o que você faz? Já parou para pensar sobre isso? Há quanto tempo você não pensa sobre isso? Por que você é mãe? Por que você é pai? Por que você se casou? É muito importante a gente refletir sobre a nossa prática. Refletir sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, trazer isso para o consciente. Porque só quando a gente consegue refletir, a gente consegue, de fato, enxergar o que está dando certo, o que precisa ser corrigido, né? E quando a gente começa a refletir sobre as nossas práticas, a gente começa a perceber como isso impacta as pessoas, como isso impacta as relações, como isso impacta o meio ambiente. Por exemplo, se uma mãe, por mais que seja justificável, que a gente possa compreender, né, chega em casa nervosa e começa a gritar com o filho e a jogar as coisas na mesa, necessariamente, é quase certo, ela vai afetar o estado daquela criança. E aquela criança vai reagir de uma outra forma. As nossas ações, elas impactam nos outros. A forma como eu me relaciono é que vai dizer como aquela relação vem de volta, né? Relacionamento é uma via de mão dupla. Então, a mãe que eu sou, a promotora que eu sou, a cidadã que eu sou, a profissional que eu sou, interfere e impacta para as pessoas. Quando a gente pensa nisso, no nível de agentes políticos, de vereador e prefeito, né, como que vai ser a política ambiental de um município? Como que vai ser a política de assistência social desse município, que tem que atender idoso, que tem que atender pessoas com questões mentais graves, que são usuários do serviço CAPS? É muito importante que nós reflitamos sobre a nossa prática, e como essa nossa prática, esse nosso agir no mundo, ele repercute no nosso entorno. E aí, por que eu estou dizendo isso também? Né? Porque eu vejo muitas pessoas dizerem assim, e eu também trabalhei na justiça eleitoral há muito tempo, mas tem que mudar a lei, tem que fazer reforma política, tem que aumentar a pena para político corrupto. A grande conclusão que eu cheguei nesse longo tempo de serviço público a grande questão não são as leis, não é o modelo. Até porque, quanto mais a gente cria lei, isso quer dizer que mais a gente está desconfiado. A gente precisa controlar porque a gente não confia nas pessoas. Aí eu preciso de, olha, aqui você tem que registrar tudo, motivar tudo, porque eu não confio que elas vão agir eticamente, que elas vão agir de forma correta, então eu preciso controlar. Então, quanto mais regras me diz de necessidade de controle, quanto mais necessidade de controle me diz que menos confiança eu tenho naquilo. A grande questão que eu vejo, Ana, é que nós temos um problema de cultura institucional, das instituições não refletirem sobre o papel delas pela Constituição, e é lógico que as instituições são feitas por pessoas, e se a gente tem uma cultura institucional, né, uma cultura no poder executivo ou no poder legislativo, que não está atendendo o que a Constituição determina, que não está atendendo os interesses sociais que deveriam atender, é lógico que a gente precisa começar pelas pessoas, porque instituições são
são feitas de pessoas. Então, nós precisamos fazer uma grande mudança cultural, de valores. E eu acredito que a ética do cuidado, né, essa responsabilidade, esse olhar para o outro, e esse cuidado para o outro, que começa com cuidado com nós mesmos. Né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho um problema grande de autoestima e que eu estou pleiteando um cargo de vereador só para ter alguma representatividade social, para ser vista, né? É isso que eu estou buscando ali dentro? Então, eu farei qualquer coisa para alcançar esse meu objetivo? Isso pode até atender às minhas necessidades, mas isso atende às necessidades da coletividade? Então, o primeiro convite profundo que eu faço para os senhores e para as senhoras nessa noite é que reflitam por que os senhores e as senhoras se colocaram à disposição para tentar um cargo público. Por quê? E, a partir dessa pergunta, quais práticas e quais valores motivam essa decisão? É, de fato, transformar a realidade social, né, criar um mundo mais solidário, mais justo? O que está motivando essa decisão? E eu queria retomar aqui, e depois essas questões, né, assim, quais são os valores pelos quais eu luto, eu milito, por quais valores eu vou à luta, né, assim, qual que é o meu projeto, qual que é o meu propósito de vida, né? E a grande pergunta essa pergunta ela sempre está na minha agenda. O que te faz abrir os olhos pela manhã? O que te move? Porque o Sartre é um outro filósofo, Francis falava isso, né? O projeto é aquilo que te faz abrir os olhos pela manhã. E muita gente vive em conflito consigo mesmo porque não consegue ter um projeto de vida autêntico, não consegue identificar esse projeto de vida. Isso é quase como morrer em vida, né? E é muitas vezes por isso que a gente vê, às vezes, casais numa relação tão triste, porque se você não identifica o seu próprio projeto de vida, você também não permite que o outro tenha o dele, né? Para o Sartre, ele falava isso, que a liberdade para o homem não é uma escolha, é uma condenação, porque a gente não tem escolha, nós precisamos escolher, nós temos liberdade para escolher, não há como fugir dessa liberdade, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E ele fala isso, que o homem ele é condenado a ser livre. E o que cerceia a liberdade, a minha liberdade, é o projeto de vida do outro. A minha liberdade vai até onde vai o projeto de vida do outro. Então, será que, na condição de prefeito, eu posso, por exemplo, colocar uma verba de publicidade no valor de, sei lá, 5 milhões, pensando em colocar uma vitrine em meu projeto de reeleição, e a cidade não ter serviço de acolhimento de crianças carentes? E o projeto de vida dessas famílias? Será que é permitido que eu, na condição de vereador, me omita para não ter estranhamento, não perder apoio na votação de um projeto importante que vá, por exemplo, fiscalizar ou limitar um excesso do executivo? Eu escolhi não votar nesse projeto. Mas como isso afeta outros projetos de vida? E a gente precisa ter isso em mente, que quem tem um projeto de vida autêntico sabe respeitar outros projetos de vida. E, portanto, tem ética do cuidado. Tem sentido. A vida precisa ter um propósito, um sentido, um significado. E aí, eu fico pensando nisso. O seu projeto e o meu projeto, será que eles estão, né, vamos pegar um projeto político, de se eleger vereador, vereadora, prefeito, prefeita, né? Está fundamentado em que premissas, em que valores, em quais práticas? Será que, como vereadora, eu estou disposta a colocar o que a Constituição da República fala de compartilhamento de poder, e de fazer audiência pública, e, de fato, ouvir a comunidade,
permitir que os conselhos, né, Conselho de Segurança Pública, Conselho de Saúde, Conselho do Meio Ambiente funcionem livremente para que eu possa ouvir essas vozes diversas e construir com... Será que o meu projeto político está fundamentado numa ideia de efetivo compartilhamento de poder? Ou será que é o poder pelo poder, o meu poder pelo poder, sobre os outros e não com os outros? Será que o meu projeto político, ele envolve reconhecer que eu preciso reconhecer esses outros projetos de vida e que as pessoas e as relações precisam estar em primeiro plano, ainda que essas pessoas não tenham uma orientação sexual que é a mesma da minha, não tenha a cor que é a mesma da minha, ainda que essas pessoas não tenham uma religião que é a minha? Será que eu consigo olhar, aceitar, compreender as diferenças e, mais ainda, promover essas diferenças? A outra pergunta que eu... E promover essas diferenças por mais desgaste que isso possa me gerar, por exemplo, né? Desgastes nesse sentido, às vezes com o meu grupo político, às vezes, olha, mas a gente é um grupo mais conservador, te apoiamos por causa disso, mas como vereador, é vereador da cidade, é vereador de um projeto político constitucional. Será que eu estou disposto ou disposta a isso? A prática, quando ela é implícita, quando ela não é pensada, quando ela não é refletida, ela parece que ela é natural, que ela veio assim, que ela é inata. Ah, mas sempre foi assim. Eu já ouvi respostas a essas perguntas assim, por que você faz o que você faz? As pessoas, porque sempre foi assim, porque eu aprendi assim. Mas, na verdade, quando a gente vai fundo, essa prática, ela sempre está fundamentada em valores. E a gente tem os valores que tem na nossa Constituição que tem que fundamentar um projeto político. Erradicação das desigualdades sociais, um projeto de fraternidade, um projeto de um desenvolvimento que seja sustentável, que permita que as gerações futuras, elas tenham acesso ao meio ambiente sadio. Será que essas nossas práticas estão alimentadas por isso? E aí, eu falo, nós precisamos pensar muito nos porquês, muito nos nossos motivos, porque as pessoas, elas se preocupam muito com como que eu vou me eleger, como que eu vou me candidatar, então eu aprendi como que funciona a convenção partidária, como que funciona o registro de candidatura, e quando eu chegar lá, como que vai ser a votação? Mas como a gente vai ter uma grande oportunidade para aprender, a Câmara sempre tem advogado para poder explicar as coisas, tem vários cursos, aqui a gente tem, por exemplo, a Associação Mineira dos Municípios, a AMM, mas a grande questão é que a gente tem que pensar o porquê. Por que eu estou fazendo essa escolha? O que ela diz do meu projeto de vida, né, da minha relação, né, com a minha saúde espiritual, né, seja ligado a uma religião ou não, com a minha ética? O que esse projeto de vida diz em relação à minha família, aos meus valores, à sociedade que eu acredito, ao Brasil que eu quero transformar e construir? A gente precisa perguntar mais sobre os porquês. E lembrar que tem que estar muito claro, né, assim, quais coisas que vão ocorrer, quais os nossos objetivos, o que a gente está buscando, ter uma clareza de expectativas, o que eu vou encontrar lá? Porque hoje nós temos, infelizmente, instituições, isso não só no poder executivo, legislativo, mas eu vejo isso dentro do Ministério Público, no Poder Judiciário, que não tem uma cultura ainda voltada para a ética do cuidado. Às vezes, uma cultura que é muito voltada para o corporativismo, para recebimento de parcelas que são privilégios, que não tem defesa, socialmente dizendo, eticamente dizendo, né? Qual a expectativa eu tenho em relação a isso? Estou disposto a ir para essa luta? Estou disposta a seguir firme nesse meu propósito, nesse meu projeto de vida, né? E ter processos, construir processos juntos para decidir, para deliberar junto à comunidade, né? Reuniões, audiências públicas, porque processos justos trazem confiança. Processos justos trazem comprometimento. Muitas vezes a comunidade não se envolve porque acha que não funciona. A gente vai lá, doutora, fala e não é ouvido, não acontece nada, né?
Se eu estiver aberta à comunidade como agente político, né, aberto à comunidade como agente político, eu vou conseguir restabelecer confiança, eu vou ter comprometimento da comunidade, eu vou ter colaboração, né? Eu vou ser com e entre. Eu vou sair do ego para ir para o eco. Então, basicamente, são essas as... Eu fiquei com muito medo na hora de projetar essa fala, porque eu falo promotora de justiça e promotor, sempre teve o pé no júri, e a gente começa a falar demais, né? E o meu medo foi, às vezes, de trazer muitos dados e ficar muito cansativo. Mas é lógico que eu acredito muito que as mudanças, elas sempre acontecem no plano local, num plano municipal, né? Assim, não dá para a gente pensar numa mudança que seja de cima para baixo, porque ela tem que ser uma mudança cultural. E nós precisamos pensar nisso, né? Esse projeto de vida que nós estamos propondo, ele é autêntico? O que subsidia esse nosso projeto? Porque se ele for autêntico, não precisa da Constituição ou do regimento interno da Câmara ou da lei orgânica do município prever que o prefeito tem que publicar ato, que ele tem que promover licitações que sejam corretas, que sejam transparentes, que sejam... É óbvio que isso está dentro do projeto, não é porque uma lei está dizendo, isso é um valor, ele vai fazer. Então, o meu convite é esse, que nós exerçamos essa ética do cuidado, com essa atenção a essas 3 ecologias, né? Com esse cuidado conosco mesmo, né? Da gente se olhar, da gente se apossar, né? Das nossas necessidades, do nosso projeto, de onde a gente caminha, para que a gente tenha mais consciência e presença no nosso estar no mundo, no nosso estar na sociedade, no nosso estar, quiçá, num cargo público. E, para finalizar essa fala, eu queria trazer uma passagem do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Krenak, ele é um índio, aqui de Minas Gerais, ambientalista, e participou também da Constituição da República. Ele tem rodado o mundo para trazer essa consciência de que nós somos um todo. Quando eu agrido o outro, eu também estou me agredindo, eu também estou afetando a minha humanidade, né? Quando eu deixo de ver o encanto e reverenciar a natureza, eu também estou agredindo a minha casa, eu estou causando mal para mim. Então, eu queria trazer esse pedaço do Krenak. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. E eu encerro convidando todos os senhores e as senhoras a contar sempre mais uma história de um mundo novo, uma história da implementação da ética do cuidado.